Fala, galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias Marinho. Gente, você já sabe, nós estamos em ritmo de verbo, tempo verbal, mas nós vamos mudar agora o modo subjuntivo. Então vem comigo para o slide, vamos conferir o assunto de hoje, está bem tranquilo, bem legal. Galera, vocês já podem observar na tela de vocês tempo verbal no modo subjuntivo. Nós mudamos agora o modo subjuntivo. Quando nós falávamos do modo indicativo, nós estudamos 6 tempos verbais, né? São aqueles 3 principais, que é o passado, presente e o futuro, mas a gente sabe que o passado ele se divide em 3 e o futuro em 2. Só aí já deu 5. Com mais o presente, 6. Ótimo, tá lembrado direitinho, né? Beleza. E no subjuntivo? Será se são mais 6 tempos verbais de novo, professor? E agora eu vou enlouquecer com tanto tempo verbal. Calma, rapaz. Tranquilidade, tranquilidade. A gente vai com calma. Então, vamos avançar aqui no slide. Texto 1, Instantes. É um poema, eu sei que o gênero de vocês é diferente, é o relato de viagem, mas esse poema aqui, ele traz uma ideia interessante para nós lembrarmos, para nós aprendermos, né, do subjuntivo, o modo subjuntivo. Quando a gente lembrar desse poema, a gente logo vai lembrar assim, rapaz, modo subjuntivo é isso. Por quê? Eu vou logo explicar o contexto desse poema, né? O contexto desse poema, que pertence a Jorge Luis Borges, né? Eu tentei falar assim, Jorge, né? Porque ele é hispanohablante, né? Não é um poema, ele não é um poeta brasileiro, ok? Então, aqui é a tradução já do espanhol para a nossa língua. Enfim, o que eu quero que vocês pensem, né? No contexto aqui, o eu lírico do poema, ele já está morrendo, ele já está numa idade avançada. E aí ele fica naquela coisa, se eu pudesse viver tudo novamente, aquele saudosismo, lembrando com dúvidas, né, de como seria a sua vida se ele tivesse feito de outro jeito, né? Com hipóteses, né? Rapaz, possibilidade, se eu tivesse feito desse outro jeito, como é que seria, né? Se eu tivesse estudado tanto, né, para matemática e menos para português, ou então mais para português e menos para matemática. Enfim, claro que não tem essa parte da matemática, viu, gente? Mas ele fica nesse campo aí, né, das dúvidas, das hipóteses, certo? Ou seja, subjuntivo, hipótese, dúvida, condição. Lembra dessas 3 palavras? Modo subjuntivo. Vai ficar facinho de tu acertar, hein? Mas vamos lá, vamos ler o poema aqui. Um trecho do poema, lógico. Instantes. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e estou morrendo. Olha, a idade dele já bem avançada, a gente sabe, né, que ele até está com um bom tempo de vida, né? Às vezes, né, pelas coisas, as decisões que a gente toma na nossa vida, o nosso tempo de vida às vezes é até menor, né? Faz muito tempo que eu vi, né, aquele negócio de índice de desenvolvimento humano, né, que o tempo médio de vida de um brasileiro é 70 anos, ou seja, o cara passou dos 70 anos, ele já está além da conta, né, no tempo médio. Lógico que é muito bom para quem está passando, né, tem essa última fase da idade bem, né, com saúde instável, isso aí é excelente. Então, toda fase da vida, ela tem a sua boa parte, né? Nenhuma fase é a melhor ou a pior fase da vida, certo? Mas vejam que ele chega aos 85 anos, mas meio arrependido, né? Ou seja, parece que ele não chegou psicologicamente muito bem, não, né? Ele fica aí dizendo que não aproveitou muito. Veja só, ele disse que caminharia até descalço, né? No começo da primavera, ou seja, ele não se aventurou muito, não, na vida dele. Foi uma vida mais certinha, mais encaixada as coisas, né? Enfim, disse que daria mais voltas na minha rua. Talvez o cara nem saiu muito de casa, ó. Dá a volta na rua dele
saiu pouco de casa, foi só na quitanda ali do lado e pronto, né? Quitanda, gente, olha, no meu tempo chamava quitanda, não sei se vocês ainda chamam assim, né? É mercearia, comércio, né? Enfim. E aí ele diz aqui algumas coisas básicas, né? Que ele infelizmente não desfrutou e aí ele está se lamentando por isso. E veja que alguns verbos, né? Ele aponta para isso, né? Para essa hipótese. Ou seja, hipótese, gente, é como se fosse aquela possibilidade, né? Se eu tivesse essa possibilidade, se houvesse a possibilidade de ele voltar no tempo e viver tudo de novo, ele faria de outra forma. Então veja só os verbos que vão apontar para essa hipótese, né? O momento aqui já no primeiro verso que ele coloca, se eu pudesse, né? Se eu pudesse voltar a viver. Então aqui ele conclui, né, a ideia. Se eu pudesse voltar a viver. Certo? Onde vai ter mais hipótese aí? Veja aqui depois aqui, ó, quando ele fala, daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças. Se tivesse, olha que outra hipótese, né? Outra vez uma vida pela frente. Se aos 85 anos ele pudesse dar um restart, né? Olha aí, videogame, gente. Dá um restart aí, vamos reiniciar tudo de novo. Já pensou se isso fosse possível, né? E aí, vocês, com os 12 anos de vida de vocês, ou 10, né? 10, 11, 12 anos de vida de vocês, vocês já queriam restartar a vida de vocês, né? Pensando bem aqui, será que eu faria algumas coisas? Deixa quieto. Vamos para frente. E aí nós observamos, né? Esses dois verbos aí, mostrando o desejo dele, né, por essa possibilidade, essa hipótese, né, de voltar a viver tudo do começo. O que ele faria de diferente, né? Então, gente, esse poema, ele remete muito a esse conceito, né, de hipótese. Então, se você lembrar desse poema, lembre-se dos verbos no subjuntivo, né? Porque o contexto geral, assim, a gente pode ter uma interpretação geral desse poema, é de um eu lírico, que é o eu poético, né? Quem está sentindo isso. Pode ser que o autor, né? O Jorge Luis Borges, aqui é o autor, gente. Nem sempre o autor tem os mesmos sentimentos que estão expressos no poema. O autor, ele teve a idade dele, né? Avançada, ele teve a velhice dele de boa, tranquilo. Não se arrependeu de nada que fez. Mas neste poema, o eu lírico dele teve, certo? Então, o eu lírico do poema é arrependido. Vive aí pensando em possibilidades, né, em hipóteses, certo? De voltar a viver novamente. Mas não tem como, né? E aí ele fala, tenho 85 anos e estou morrendo. Enfim. Então, gente, tomem bem as decisões na vida de vocês, certo? Escolham aquelas decisões que vocês terão menos chance de se arrepender. Eu sei que todo mundo sempre tem uma coisa em outra que fica pensando depois, rapaz, será que se eu tivesse feito de outra forma, como é que seria, né? Mas saibam que a forma que o caminho que você escolheu é o melhor. Olha aí, lição de moral, rapaz, olha, vamos lá para frente, deixa quieto. Então, gente, o subjuntivo, sei que vocês gostam de conceito, né? O subjuntivo, ele indica hipótese, né? Que é justamente essa possibilidade. Dúvida, muitas vezes é uma dúvida, ainda mais quando vem com algum advérbio, né? Talvez, certo? Quando vem assim com talvez, aí a gente já pode observar essa dúvida. Pode indicar também condição. Muitas vezes, né, a gente vê aqui, né, se eu pudesse, esse se eu pudesse, ao mesmo tempo que é uma hipótese, né, ele também tem essa condição, né? Se houvesse essa condição de ele poder voltar a viver, né, ele faria tudo diferente. E a possibilidade, né? Eu coloquei esse leque de palavras, que algumas têm até o mesmo sentido, praticamente, não é que é o mesmo sentido. Mas aqui no contexto do modo subjuntivo, por quê, professor? Porque na prova de vocês pode aparecer qualquer um desses nomes, né? O professor de vocês pode trabalhar, o professor da semana, né, diariamente, que trabalha com vocês pelo WhatsApp ou por outras plataformas, ele pode utilizar uma dessas outras palavras, né? Enfim, e também cada tempo, que nós vamos ver os tempos já, eles vão estar relacionados a uma delas mais do que a outras, ok? Então veja só,
O exemplo aqui que eu coloquei foi até do próprio poema, né? Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Eu sei que vocês podem dizer, tem um quê de condição, professor? Realmente, né? Parece um pouquinho de condição, né? Mas é muito mais hipótese, é muito mais uma possibilidade do que condição, certo? A condição, ela é muito mais um percalço, né? Algo que você coloca na frente para realizar a outra, né? Eu sei que tem isso aqui um pouquinho também, mas a ideia é muito mais forte de hipótese do que de condição. Às vezes pode ser mais de condição do que de hipótese, certo? E pode ser também mais de dúvida, né? Também do que hipótese e condição, certo? Tranquilo? Então aqui, como a gente já leu, né, no poema, já pôde observar, eis aqui o verbo no subjuntivo. Professor, é difícil, professor? Estou achando assim meio complicado, parece que é mais difícil que o indicativo. Calma, rapaz, tranquilo. Vamos seguir aqui, você vai ver como é tranquilo. Pretérito, tempo verbal. Como eu disse, né, os tempos verbais não vão ser 6. Olha a boa notícia. Vão ser apenas 3 tempos verbais no subjuntivo. Não tem 6 tempos verbais, não. E nós só temos quem são eles, né? Nós só temos quem são eles. Ficou meio estranho, né, essa estrutura aqui que eu montei, né? Então, nós só temos o pretérito imperfeito, eu posso até enumerar aqui, o presente e o futuro. Quem lembra, né, o pretérito imperfeito do indicativo é aquele não concluído, né? Certo? Gente, já que se trata de uma hipótese, é claro que o pretérito do subjuntivo vai ser algo não concluído também. É algo hipotético, é algo que é condicional, que é possível, né? É provável, mas não é realizável, certo? Pode ser não realizável muitas vezes. Enfim, o presente e o futuro, você vai observar que não tem o futuro, os 2 desdobramentos, né? Presente e futuro do pretérito, né? O presente continua normal, só um deles. Ah, professor, quer dizer que não tem pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito? Tem não, só esses 3 aí. Professor, só os 3, rapaz. Notícia boa, olha aí. No outro eram 6, agora é só 3. Não vai aparecer mais nenhum, professor? Não vai. É verdade. Rapaz, a gente vai passar a aula toda assim. Vamos lá. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, gente, ele expressa um fato passado relacionado a outro. Certo? Que é justamente isso. É um fato no passado, se ele pudesse, se ele fosse, se tivesse, se houvesse, relacionado a outro realizável, ok? Então, vocês sempre vão observar esse caminho, né? Entre o se alguma coisa com outra, certo? Como o exemplo que eu coloquei lá no... por exemplo, lá no texto, né? Que a gente acabou de ver no poema. Eu posso colocar um exemplo aqui? Posso, né? Vamos colocar. Olha o exemplo aqui. Se bem que vão ter exemplos no próximo slide. Vão ter exemplos no próximo slide e a gente vê. Pronto, para não ficar essa coisa repetida demais. O presente. O presente, ele expressa dúvida, certo? Olha, a dúvida já não apareceu aqui no pretérito, mas já apareceu no presente. Condição é mais comum no presente e a possibilidade, certo? O presente também pode trabalhar com a possibilidade, ok? Então, o pretérito imperfeito, professor, o que que fica aqui? Fica mais sendo a hipótese e a condição, certo? Ok? E o futuro? O futuro, ele expressa fato vindouro condicional, ou seja, algo que vai acontecer, mas com condição, certo? É algo condicional, ok? Temporal ou até conformativo. Como assim conformativo, professor? O conformativo dá a ideia de que é conforme outra coisa também poder acontecer, certo? Então, geralmente, a configuração do futuro vai até aparecer o quando, né? Vai aparecer a palavrinha quando, que tem muito a ver com o tempo. Vai aparecer o quando. Nós vamos já observar na conjugação, certo? Então, vamos ver isso na prática? Vamos. Olha aí. Talvez ele saia mais cedo.
Gente, a gente faz aqui o percurso normal. Vamos tintim por tintim. Veja só, primeiro nós vamos reconhecer o verbo. Qual é o verbo aí? O que indica uma ação aí? O que é conjugável? A palavra sair, né? Eu saio, tu sais, ele sai, nós saímos, ok? Então, nós temos aqui, ó, como verbo, a palavra sair. Então, aqui é o verbo. Agora, nós vamos analisar se este verbo está no indicativo ou está no subjuntivo ou até no imperativo, certo? Como eu disse para vocês, o contexto já nos leva a este entendimento. Não precisa conhecer o verbo também todo, sempre, tudo do verbo não. Mas vamos lá. Talvez ele saia mais cedo. Gente, isso tem um valor de verdade? Isso é certeza do fato? Ele tem certeza que o rapaz vai sair mais cedo ou a moça vai sair mais cedo? Não. Ou seja, já não é indicativo. Se não é indicativo, só restam duas, subjuntivo ou imperativo. Talvez ele saia mais cedo. É uma ordem para alguém? É um pedido? É uma orientação para alguém? Também não. Você pode perceber isso facilmente. Talvez ele saia mais cedo. Não tem um quê de dúvida aí? É como se você tivesse... vamos supor, sua mãe ligou, né, para a escola e aí... O meu filho vai sair que horas, né? Aí a diretora da escola disse, talvez ele saia mais cedo. Ou seja, a diretora tem essa dúvida, né? Indica essa possibilidade aí, dúvida, possibilidade, né? Vai depender de algum fator, certo? Então, veja só, o verbo sair aí, ele vai indicar essa dúvida, né? Essa possibilidade. A gente pode reconhecer esses dois sentidos, né? Dúvida e possibilidade, barra possibilidade. Ok? Então, nós podemos observar facilmente os dois sentidos, dúvida e possibilidade. Talvez ele saia mais cedo. Gente, saia mais cedo, está aí falando, né, é um ato que está relacionado ao momento atual, certo? Talvez ele saia mais cedo, é um ato mais presente, ok? Do que futuro. Então, e nem também é um ato que se refere ao passado, né? É um ato que se refere ao presente. E eu até acabei de mostrar para vocês, vamos voltar aqui no slide. O presente, ele vai expressar mais dúvida, né? E possibilidade. Condição, às vezes, também, né? Então, nós observamos aqui, ó, a dúvida e a possibilidade aparecendo. Aqui está no presente. Então, nós temos aqui um verbo conjugado no presente do subjuntivo. E a pessoa é fácil de reconhecer. Olha aqui o ele, já está bem aqui. Então, está na terceira pessoa, né, do singular. Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Indica aí uma dúvida. Professor, ficou fácil reconhecer o modo, mas assim, o tempo ainda não ficou não. Vou já facilitar, calma aí. Vamos a essa outra frase. Se não observassem os fatos, não esclareceriam a situação. Uma frase bem neutra, né? Um fragmento de frase. É lógico que não dá para ter uma compreensão melhor, porque é algo aqui para exemplificar para vocês, né? Mas preste atenção. Aqui indica, né, mais ou menos, esta condição, né? Esta possibilidade também, né? Uma condição, uma possibilidade, certo? Se não observassem, ou seja, se no passado eles não tivessem observado os fatos, né, não esclareceriam a situação, né? Tem uma situação ali, vamos supor, tem duas pessoas ali, talvez discutindo por determinada coisa, mas alguém observou os fatos passados, né? O que foi que aconteceu para chegar naquela discussão? Alguém olhou para o passado, né? Alguém teve esta condição, realizou isto, né? Então, veja só, sem esta condição, se alguém não realizasse isso, não seria esclarecida a situação. Ou seja, nós temos aqui um contexto de condição. Então, olha o verbo observar, e aí nós observamos, né, o verbo, coincidência e boa, né? Nós observamos ele indicando condição. Quando indica condição, qual é o modo? Subjuntivo. Porque o indicativo indica o quê? Verdade, certeza. E o imperativo indica o quê?
orientação, pedido, ordem, certo? Outra coisa, gente, os advérbios ajudam aqui, né? Olha o talvez aqui. Esse talvez aqui, ele já indica dúvida. Aqui, essa conjunção, né, o se, ele indica condição também. Então, olha como todo o texto ajuda, né? Ok, da frase. Galera, vamos voltar bem aqui o slide para a próxima frase a gente analisar? O futuro, ele expressa fato vindouro, condicional, temporal ou conformativo a outro fato. Se liga na palavra temporal e se liga nessa frase agora. Quando chegarem, sirvo os restantes convidados, certo? Então, quando chegarem, sirvo os restantes convidados. Quando, né, chegarem, quem, né? Algumas pessoas, né? Então, indeterminado aí. Mas veja que ele coloca esse fato temporal relacionado ao futuro, mas veja que não indica uma certeza. Veja que não indica, né, algo que ele pode afirmar. Eles vão chegar, ok? Ele não pode afirmar isso. Ele está colocando isso, né, como possibilidade. Ele está colocando isso como hipótese ainda, né? Mas veja que ele relaciona isso até ao tempo, né? Quando chegarem, né? Vai ver, não vão, né? O pessoal lá falha, não vai à festa. O resto dos convidados terminam, né, tendo que esperar um pouquinho mais até serem servidos. Então, nós observamos aqui novamente, né, o verbo chegar. E novamente nós observamos aqui, né, essa condição, né? Ou possibilidade. Vamos colocar possibilidade. Possibilidade barra hipótese também, né? Mas nós temos aqui o fator quando, né? Que indica tempo. Ou seja, tempo mais possibilidade mais hipótese é o quê? É futuro do subjuntivo. Então, o verbo chegarem aí está no futuro do subjuntivo. Perfeito. Vamos à conjugação? Vamos conjugar um verbo aqui, certo? O verbo a ser conjugado, vou até escrever ele aqui em caixa alta para vocês, né? É o verbo comer. Se liguem que ele termina em ER, né? Ou seja, está na segunda conjugação. Se ele terminasse em AR, seria primeira conjugação. E R seria terceira conjugação. Ok? Vamos observar como é que ele fica conjugado? No presente do subjuntivo, está tudo no subjuntivo aqui. Sempre vai aparecer essa partícula aqui, gente. Vou chamar de partícula, né? Algumas gramáticas chamam assim que, né? Ou melhor, essa conjunção. Então vamos lá. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. Perdão aqui pelo S, viu, gente? Certo? Perdão. Vamos lá. Pretérito imperfeito. Se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse. Se nós comêssemos, se vós comesseis e se eles comessem. Novamente o S falhou aqui. Mas o que importa é nós observarmos aqui algo que está se repetindo. Vamos já observar. E no futuro? Eu indiquei que no presente era o que se repetia, né? Também aqui é o se. E no futuro nós vamos ter o quando, né? Quando eu comer, quando tu comeres, quando ele comer, quando nós comermos, quando vós comerdes, quando eles comerem. Aqui nós observamos, né, uma possibilidade mais apontada para uma ação futura, né? Certo? Professor, além dessas coisas que se repetem no início, o que mais que a gente pode observar que se repete e que tem relação com o tempo? Galerinha, no caso do presente, né, é o azinho aqui, esse azinho aqui, ó, vai se repetir na segunda conjugação. Professor, mas não é vogal temática não, a vogal temática seria o E, ok? E veja que apareceu foi o A. Então esse A aí, ele é uma desinência modo temporal do presente subjuntivo. E no caso do pretérito imperfeito, professor, tá fácil. Olha aí, ó. O pretérito imperfeito do subjuntivo é o SSE, olha aí. Olha só como ele se repete. Meu Deus, em todos. Isso, olha como ficou fácil. E no caso do futuro, professor, é o R. Olha o R aqui se repetindo. Olha o R. Professor, é verdade, que coisa. Rapaz, professor, mas essa parte do início que se repete, aí é o radical.
aí faz parte da palavra mesmo, certo? Comer. Porque se você mudar o radical, você mudou o verbo. Se você mudar o COM, né, você vai mudar o verbo. Vai ser outro verbo, ok? Então isso é normal que se repita. Isso aí já é algo que tem que se repetir mesmo, a não ser quando for irregular, né, o verbo. Mas no caso do verbo regular, que não muda o seu radical, pronto, está tranquilo. Mas essas outras partes aqui, nós vamos ver que em todas as pessoas aí, seja do plural ou do singular, vai se repetir essas desinências, ok? E aqui nós podemos ver as desinências. Olha aí. A desinência ela vai aparecer, né, ela vai caracterizar o presente da primeira conjugação. Ou seja, quando o verbo terminar em AR, por exemplo, o verbo cantar, não vai ser o A, vai ser o E. Talvez ela cante. Vamos pegar outro verbo, vamos mudar aqui, ó. Cantar para viajar, em AR. Talvez ela viaje. Olha o Ezinho que vai aparecer novamente, ó. Veja que eu mudei o radical, porque é outro verbo. Mas o L continua. Pode pegar qualquer outro verbo. Vamos pegar o verbo jogar? Vocês que gostam de jogar? Talvez ela jogue. Olha aí, o Ezinho continua. Pega o estudar. Vamos lá, talvez ela estude. Meu Deus, professor, esse é aí continua. Por quê? Porque é uma desinência modo temporal do presente do subjuntivo. Da primeira pessoa, da primeira conjugação, perdão. E o A, como nós acabamos de ver, é da segunda conjugação. Pode ser também da terceira conjugação. Acabamos de ver no verbo comer. E olha o verbo aprender. Talvez ela aprenda. Olha aí. Se a gente mudar o ela para o nós, né, talvez nós aprendamos. Rapaz, professor, que coisa, é verdade. Olha o A que continua no presente. Então, quando for presente do subjuntivo, esse Azinho vai se repetir. Vocês viram no verbo comer e agora no verbo aprender. E o pretérito imperfeito, nós temos aí o SSE. Esse SSE, ele vai marcar o pretérito imperfeito. De qualquer conjugação, pode ser AR, ER ou IR, né? Primeira, segunda ou terceira. Vocês vão ver que sempre é do mesmo jeito. Se eles jogassem com raça, venceriam, né? Podemos associar aí a um contexto do futebol, né? Se os jogadores jogassem com raça, venceriam. Olha aí a condição, a hipótese, né? Se jogassem com raça, mas não jogam com raça, né? É por isso que estão perdendo. Pode ser para o Corinthians, né? Para o Vasco, enfim, rapaz, o time aí que está mal, né? Deixa quieto. E nós temos o R e o RE, que vai caracterizar o futuro, né? Quando se lembrarem, vai ser tarde demais. Aqui nós temos o RE, né? Caracterizando o futuro, né? Nós vimos no verbo comer, né? Quando comerem, certo? Então, nós observamos lá esta característica também, né? Do futuro do subjuntivo. O R ou o RE. Ah, professor, então, quando eu ver uma dessas letrinhas aqui, né? Ou essas partes, né? Que a gente chama de morfema na língua portuguesa, né? Ou desinências. Essas desinências aí nos verbos, eu posso desconfiar que está no subjuntivo. Pode, é meio caminho andado. Mas o contexto te ajuda muito mais. A gente observou que pelo contexto nós entendemos, né? Talvez ela cante, é uma dúvida, ninguém tem certeza. Talvez ela aprenda, é uma dúvida. Eu só tenho certeza em relação a vocês. Eu não vou dizer talvez você aprenda. Você está aprendendo sim, eu tenho certeza, né? Você está aprendendo. Você aprendeu o conteúdo de hoje. Olha aí. Agora é indicativo, não é mais subjuntivo. Certo? Então nós observamos aí que o contexto em si, ele já coopera. Viu, galerinha? Então, bons estudos e até a próxima aula que vão ser com questões. Valeu, galera! Fala, galerinha do sexto ano, voltei.
Agora é com questão, galera. Agora nós vamos partir para as questões. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Galera, de cara eu já peço para vocês estarem com o material em mãos e também localizarem no livro didático a página 98, viu? Botei na página 98. Nós vamos ler um texto lá. É só o texto. A atividade, a questão, eu mesmo elaborei, mas a partir do texto. E fica mais fácil, né? Você pode acompanhar pelo slide a leitura do texto ou pelo seu livro, né? De toda forma, você vai ter um exemplo do gênero textual, que é relato de viagem. Que gênero textual diferente, né? Vamos conferir? Vamos lá para o slide. Galerinha, como vocês podem ver, o foco do nosso estudo é verbo, tempo verbal principalmente, mas especificamente no modo subjuntivo. A gente saiu do indicativo. E aí, para quem está com a mente aí, ó, borbulhando, certo? Borbulhando aí de conhecimento, vai lembrar logo, subjuntivo é só lembrar das palavras hipótese, dúvida, condição, possibilidade. Isso, rapaz, isso. E se na frase o verbo me leva a esse entendimento, ali eu tenho o verbo no subjuntivo. Basta depois identificar o tempo. E são quantos tempos verbais? 3. Pretérito imperfeito. Qual é o outro? Presente. Muito bem. Qual é o outro? Futuro. Estão afiados. São os melhores. Vamos lá. Então, vamos aqui para a primeira questão. E aí que se encontra, né, página indicada, né? Eu indiquei a página 98 para vocês. A Grande China é o título. Mas este é um texto retirado, né, das aventuras aí de Marco Polo, né? Marco Polo, que é um viajante que ele fez um percurso ao redor de todo o mundo. Então vamos aqui observar o que ele diz nesse texto. Provavelmente nós vamos nos deparar aí com ele, né? Falando da China. Por quê? Porque o texto tem como título a Grande China. Então tem outra, como é que a gente pode pensar outra coisa? Brasil, né? China, Brasil, né? Enfim. Vamos ver o que ele diz sobre a China aqui nesse texto. Vamos observar. A viagem por esta planície em direção ao sul leva 5 dias. A cabo da 5ª jornada, chega-se a uma outra descida de 20 milhas de extensão, por onde é muito difícil de se andar, e onde há também um grande número de ladrões. No final, embaixo, chega-se a uma outra planície igualmente bela, chamada Cormosa. Para atravessá-la são mais 2 jornadas em que se passa por uma linda ribeira onde se encontram francolins, papagaios e outros pássaros diferentes dos nossos. Passados 2 dias, chega-se ao mar Oceano, em cuja orla fica situada a cidade portuária de Hormuz. É aí que chegam da Índia os navios com todas as especiarias e tecidos de ouro, elefantes e muitas outras mercadorias. Deste lugar, elas são levadas para o resto do mundo. Esta é uma terra de intenso comércio e também a capital da província. O rei chama-se Yacomato e, sob seu poder, há muitos castelos e cidades. O povo adora Maomé. Se algum mercador estrangeiro morrer por aqui, o soberano fica com todos os seus bens. Nesta região a terra é insalubre e faz muito calor. Se não fosse o jardim com muita água, fora da cidade, as pessoas não conseguiriam sobreviver. Por vezes, durante o verão, sopra um vento vindo do lado do deserto, tão quente que se os homens não fugissem para onde há água, não suportariam o calor. Em novembro começa o tempo das searas, colhidas em março, e assim se faz com todos os frutos. De março para frente não se encontra nenhuma coisa verde sobre a terra, a não ser a palmeira que dura até meados de maio. Tudo isso por causa do calor. Vamos aqui encerrar o último parágrafo. As pessoas do lugar não usam nossos alimentos, porque se comessem grãos e carne, ficariam imediatamente doentes. Pelo contrário, são saudáveis porque comem peixes salgados e tâmaras,
outras coisas grossas com as quais se dão bem. Então, observem, né, vocês observaram neste texto que Marco Polo aí, né, ele relatou a sua passagem por este lugar da China, né? E não é um lugar muito bom de se viver, não, né? Tá reclamando do calor do Piauí, rapaz, em Teresina? Olha aí, o negócio aí, o nível é mais hard, né? O negócio é mais intenso. Veja só que lá a dificuldade de se viver é bem maior por causa do calor. O calor lá é bem hostil, né? Enfim, depois fica aí falando mal do Piauí, né? Reclamando, o Piauí indo para Teresina desse jeito, aqui é um estágio, né? Lá para o réu, enfim, né? Deixa quieto, rapaz. A gente nunca reclama do nosso status quo, né? Do jeito que a gente está agora, porque pode piorar às vezes, né? Teve aí um cidadão que disse pior do que está, não fica, né? E ficou. Vamos lá, vamos para o negócio aqui. Gente, a questão não vai analisar o relato de viagem. O relato de viagem, só falando um pouquinho desse gênero, analisando um pouquinho esse gênero, né? Ele tem como função isto, mostrar, né, os percursos e os percalços também, né, as dificuldades encontradas na viagem e também os pontos positivos, é lógico, né? Veja que ele foca mais, né, nas partes negativas, porque o lugar também não é tão turístico e tão bom assim, ok? Mas ele fala, né, da paisagem até certo ponto, né? E ele vai relatando sobre o lugar. E é interessante ler um relato de viagem para quem é interessado em turismo, né? Para quem é interessado em viajar, para quem gosta muito de viajar, né? Dificilmente tem alguém que não gosta de viajar, são raras essas pessoas, né? Se são pessoas, brincadeira. Enfim, vamos para o texto. Sobre os verbos no texto lido, selecione as corretas, ou seja, pode ter uma correta ou mais de uma correta. Vamos ver o que diz a letra A, vamos ver se ela está correta ou não. Se estiver correta, a gente seleciona, se não tiver, a gente não seleciona, ok? No trecho, chega-se a uma outra, apresenta um verbo no modo subjuntivo. Vamos observar se esse verbo está realmente no modo subjuntivo. Vamos ler aqui o trecho. Está no primeiro parágrafo, né? E na quarta linha. No final, embaixo, chega-se a uma outra planície, igualmente bela, chamada Cormosa. Galera, se fosse só escutando, eu poderia ter dúvida, né? Eu poderia pensar que esse chega-se, ele é escrito assim. E eu já vi aluno escrevendo assim, ó, não vou mentir aqui não. Tomara que os pais de vocês não estejam perto, né? Eu já vi aluno escrever esse chega-se deste contexto igual o chega-se do pretérito imperfeito do subjuntivo. Dessa outra forma aqui. Não se escreve assim, certo? Por que que esse não se escreve assim? Eu vou até apagar para não confundir a cabeça de vocês. Vou apagar aqui, tirar isso, pronto. Por quê? Aqui, gente, nós não temos um morfema do verbo. Aqui é um pronome, certo? Aqui é um pronome, ok? Que ele indetermina o sujeito, né? Alguém chega-se a uma outra planície, né? Chega-se a uma outra planície, ok? Então, esse pronome aqui, ele só está ligado com o verbo por meio do hífen. Ele pode até se separar do verbo se, por exemplo, tivesse algum fator, né? Nesse caso aqui pode até separar, né? No final, embaixo, se chega a uma outra planície. Nós já escreveríamos separado. Esse se iria para frente, né, do verbo. Ficaria aqui separado, sem o hífen, né? Aqui veja que tem um hífen. Isso daqui não é desinência modo temporal, ok? E, no caso, né, ele está afirmando, tem um valor de verdade. Olha o contexto, por isso que eu fui ler o texto lá. No final, embaixo, chega-se a uma outra planície, igualmente bela, chamada Cormosa. Então, ele está afirmando, está te dando certeza deste fato. Então, você faz essa caminhada, no final, embaixo, você vai chegar em outra planície, que é igualmente bela, chamada Cormosa. Então, observem aí que o verbo chegar, né, está sendo conjugado e está sendo utilizado, né, com valor de verdade, ok? Indicando um fato que ele tem uma apreciação verídica, né? Ele indica aí uma certeza do fato, ok? Então, se indica certeza do fato, não está no subjuntivo, está no indicativo, quando é certeza,
ok? Indicativo. Então, aqui é o erro da questão. Então, eu vou selecionar A? Vou não. Não seleciona, nem você, viu? Não seleciona A. B. Os verbos fosse, fugissem e comessem estão no modo subjuntivo. A letra B está dizendo que estes 3 verbos estão no modo subjuntivo. Vamos ver se é verdade. Galerinha, só pela desinência a gente poderia matar a questão. A gente pode pegar aqui, ó, o verbo ir, e nós observamos aqui essa desinência, o SSE, né? Olha aqui novamente no verbo fugir, no verbo comer, olha a desinência aí, né? Todas no pretérito imperfeito, né, do subjuntivo. Só pelo modo, aliás, só pela desinência modo temporal. Mas vamos olhar cada frase, vamos observar. É interessante, gente, retomar o texto. Se você não entendeu bem a desinência, volte lá no contexto, né? Observe o contexto, veja o que o contexto pode lhe dizer. Então, olha aí, o primeiro verbo é o fosse, ele está aqui, ó, no penúltimo parágrafo, primeira linha. Se não fosse o jardim com muita água, fora da cidade, as pessoas não conseguiriam sobreviver. Galerinha, o verbo é o fosse. Aí você vai lembrar daquelas palavrinhas mágicas, né? Que não é o por favor, o obrigado, com licença. Essas aí também são mágicas. Vocês aprenderam aí desde cedo na escola e em casa também. Você vai lembrar as que estão relacionadas ao verbo no subjuntivo. Se não fosse o jardim com muita água, fora da cidade as pessoas não conseguiriam sobreviver. Condição, hipótese, possibilidade, ok? Dúvida. Veja só que aí nós temos uma condição, temos uma hipótese também, né? Uma possibilidade. Melhor ainda uma condição, que se encaixa melhor aí é uma condição. Se não fosse o jardim com muita água fora da cidade, o que ia acontecer com as pessoas? As pessoas não conseguiriam sobreviver. Mas graças a este jardim, né? Ou seja, graças a esta condição que foi colocada lá, foi realmente adaptada, as pessoas conseguem buscar água lá e sobreviver, né? Ok? Então veja só que o contexto me leva a essa condição. Outra coisa que você pode observar é a presença do se. Olha o se aparecendo aí, esse se de condição. Ok? Perfeito. Então, realmente, né, o fosse aí, ele indica condição, então eu posso interpretar que ele está no subjuntivo. Então, o fosse já foi, né? Ele está certo. Vamos ver os outros dois. Vamos ver os dois logo junto, para não ficar indo e voltando, né? Dando zoom e voltando, vai, volta, vai, volta. Enfim, o próximo ele está na 4ª linha do mesmo parágrafo, né? Vamos ler a partir do ponto final aqui, ó. Por vezes, durante o verão, sopra um vento vindo do lado do deserto, tão quente que se os homens não fugissem para onde há água, não suportariam o calor. Olha só, veja que agora o período, né, fala aqui, sopra um vento vindo do lado do deserto. Esse vento aí é bom? Não. Ele diz, é tão quente que se os homens não fugissem para onde há água, não suportariam o calor. Mais uma vez, a gente pode entender aí, se não fosse esta condição, certo? Se os homens não fugissem para onde há água, não suportariam o calor. Novamente, tem que ter esta condição. Sem ela, sem esta condição, os homens iriam morrer de calor, mesmo sendo um vento quente. Não é um vento que ajuda, não. Quando a gente estava no começo do BR Obral em Teresina, né, aquele calorzão, ligava o ventilador, era mais quente ainda, né? Não ajudava muito. Agora que está mais frio, né? O negócio está melhorzinho, certo? A gente já está mais... O ventilador até ajuda, né? Até esfria. Enfim. Então, gente, nós observamos mais uma vez aqui, ó, condição, hipótese, possibilidade, a gente já sabe, é subjuntivo. Então, o fugissem está correto. Agora falta só o outro, né, que é o verbo comessem, que está no último parágrafo, na primeira linha. As pessoas do lugar não usam nossos alimentos. Por quê? Se comessem grãos e carne, ficariam imediatamente doentes. Galera, o verbo comessem aí
Novamente, você pode pensar uma condição. É uma condição, sim. Só que ela tem mais cara de hipótese até do que de condição, né? Por quê? Porque ela é hipotética. Ela é algo que ele está prevendo essa possibilidade, né? Se comessem grãos e carne, o que ia acontecer? Ficariam imediatamente doentes. Então, é a condição, ok? Com uma carinha maior de hipótese também, certo? Então, veja só. Quando fica na negativa, né, fica mais com condição, porque a gente sabe que existe aquela possibilidade, né? Não fica no campo da hipótese, né? A hipótese é algo que você ainda vai testar, se dá certo. Aqui não, aqui fica no campo da hipótese, quando está afirmando, né? Porque ele não provou isso, né? Ele não viu se realmente acontece isso, né? É uma hipótese que se as pessoas comerem grãos e carne, elas ficam imediatamente doentes, né? Por causa justamente do clima, do calor, né? Que grãos e carne não ajuda, certo? O que é melhor comer? Peixe salgado, né? E tâmara. Peixe salgado, né? Vem justamente da água do mar, ou seja, traz um pouquinho mais de água, né? Para o corpo humano. E a tâmara é uma fruta, né? Eu acho que o professor de biologia pode explicar melhor por que a fruta, mas fruta faz bem, né? Dificilmente a gente vê alguma fruta que faz mal ao ser humano. Enfim, mais outro que indica o quê? Condição, certo? Então, nós observamos aí que a letra B está correta. Por quê? Porque fugissem, além do fossem, né? E comessem também estão no modo subjuntivo. Correto, então a gente marca B. Todos os três estão no subjuntivo. A C a gente acabou de fazer ela. Por quê, professor? Olha só. Se não fosse o jardim, o verbo no subjuntivo indica condição. É verdade, a gente acabou de ler esta frase, né, que diz o seguinte: se não fosse o jardim com muita água, fora da cidade as pessoas não conseguiriam sobreviver. Ou seja, se não fosse esta condição, né, essa circunstância, né, de condição para os homens, lá, né, o que ia acontecer com eles? Eles iriam morrer. Então, veja só que é uma condição. Então, a C está correta. Subjuntivo, condição. D. Os verbos fossem, fugissem e comessem estão no pretérito perfeito do indicativo. Gente, nós temos dois erros aqui, ok? Nós já sabemos que os três verbos não estão, eu já dei a resposta, né? A B e a C, cliquei sem querer, mas enfim. Nós já sabemos que os três verbos, eles não estão no indicativo, eles estão no subjuntivo, certo? Nós acabamos de responder lá na letra B. E não tem pretérito perfeito do subjuntivo, né? Só tem o pretérito imperfeito. Ou seja, se tivesse no subjuntivo, ainda não estaria correto. Por quê? Porque não existe pretérito perfeito do subjuntivo, só o imperfeito. É muito detalhe, professor. Rapaz. Mas presta atenção na aula. Anota aí, rapaz, fica ligado. Questão 2, é o mesmo texto, a gente não precisa fazer a leitura dele todo. Ok? Então vamos direto ao que a questão quer. E vai ser certamente um daqueles três verbos. Por que eu sei disso? Porque foi eu que fiz, né? Então, porque eu sei disso, porque eu estou vendo aqui também, gente. Calma, vamos lá. Essa brincadeira aqui. No trecho, se comessem grãos e carne, ficariam imediatamente doentes. O verbo destacado está no modo subjuntivo, indicando hipótese, certeza, ordem, dúvida. Galerinha, lá na hora daquela análise, a gente respondeu essa questão também. Mas só para vocês terem um vislumbre maior, nós vamos olhar a frase e arrematar realmente, né, o sentido deste verbo. Então, só lembrando também que a gente pode, até pelas alternativas, arrematar a alternativa correta. Mas vamos observar a letra B. Letra B diz que certeza. Certeza está em qual modo? Indicativo. Quando o verbo indica certeza, né, é indicativo. Ordem, imperativo. Dúvida, aí é subjuntivo. Ok? E hipótese também é subjuntivo. Se eu tivesse colocado condição, a gente já sabe que é o que é correto. Eu ia matar logo de cara. Mas aí veja que tem duas possibilidades para o subjuntivo. Então vamos ver se é dúvida ou se é mais hipótese, né? Se tem cara mais de dúvida do que hipótese. Ok?
Vamos observar. As pessoas do lugar não usam nossos alimentos. Por quê? Se comessem grãos e carne, ficariam imediatamente doentes. Galera, tem cara de dúvida aí, de ele estar duvidando do fato em si? Ou tem cara mais de hipótese, né? De uma possibilidade que ele está levantando com esta condição, né? Se as pessoas comerem grãos e carnes, elas vão ficar doentes, certo? Nós observamos aí esse ar mais de hipótese, de possibilidade, do que de dúvida, ok? Ah, professor, mas o subjuntivo indica dúvida. Sim, mas geralmente a dúvida é para o presente, é quando está no tempo presente. E o verbo comessem, ele está no pretérito imperfeito. Então, o pretérito imperfeito a gente sabe que está mais atrelado a ele a hipótese, a possibilidade, a dúvida, a condição. A dúvida não, a condição, certo? A dúvida está mais atrelada ao presente. Então, por aí nós podemos arrematar. E o contexto em si, veja só. Se comessem grãos e carnes, certo? Se comessem. Quem nunca já falou? Tem um se aí na frente, né? Ou seja, tem uma condição aí na frente para isso acontecer, ok? Então, essa condição aí, ela traz esse sentido também de hipótese, né, de possibilidade. Então, a letra A é o gabarito correto. Tem menos dúvida do que hipótese. Olha aí, conferindo, letra A. Terceira questão, agora é outro texto, nós vamos lê-lo todo. Robinson Crusoe, né? O personagem Robinson Crusoe é muito conhecido, vocês sabem disso. Ele que naufragou, né, numa ilha e viveu por muito tempo só. Tem até um filme um filme baseado, né, na história. Tem o filme do próprio Robinson Crusoe, mas tem também um filme baseado na história de Robinson Crusoe, né? Mais moderno, que é o Náufrago, né? Com Tom Hanks, filmão, né? Bom, Wilson, né? Quem não lembra do Wilson, né? Enfim, Robinson Crusoe. Meu nome é Robinson Crusoe. Nasci na velha cidade de York, onde há um rio muito largo, cheio de navios que entram e saem. Quando criança, passava a maior parte do tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem pressa para o mar lá longe. Como gostava de ver os navios em movimento, com as velas branquinhas esticadas pelas brisas. Isso me fazia sonhar com as terras estranhas, de onde eles vinham e as maravilhosas aventuras ocorridas em alto mar. Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro. Sempre navegando, sempre vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer na cidade, ideia que eu não podia suportar. Trabalho o dia inteiro em oficinas cheias de pó era coisa que não combinava comigo. Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de York. O mundo me chamava, eu queria ver o mundo. Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada. A vida do marinheiro, disse ela, é uma vida bem dura. Há tantos perigos no mar, tanta tempestade, que grande parte dos navios acabam naufragando. Olha a ironia do destino aí. Mãe avisa, hein, rapaz? Aviso de mãe é certo. Vamos para o final do texto aqui. Disse também que havia no mar terríveis peixes de dentes de serra, que me comeriam vivo se eu caísse na água. Depois, me deu um bolo e me beijou. É muito mais feliz quem fica na sua casa. Mas não ouviu os seus conselhos. Eu estava resolvido a ser marinheiro e seria de qualquer jeito. Já fiz 18 anos, disse um dia a mim mesmo, é tempo de começar. E fugindo de casa, pus-me a serviço de um navio. Desobedeceu a mamãezinha, né? O que aconteceu? Naufragou, rapaz. Olha aí. Esses textos sempre eles têm esse contexto. Chapeuzinho vermelho, né? Minha filha, não vá pela floresta. Deixa eu ir pela floresta, né? Aventuras, eu quero ser engolida por um lobo, né? Então, assim como o Chapeuzinho Vermelho, também nós temos Robinson Crusoe, né? Mãe avisa aí sempre, hein, rapaz? Fica ligado nos avisos aí da mãe, né? Se a mãe estiver no lado aí, tá aí se achando, né? Olha aí, meus conselhos. Enfim, qual dos verbos apresenta a desinência monotemporal do pretérito imperfeito do subjuntivo? Então, temos aí 4 verbos nas alternativas e nós vamos ter que observar qual deles está apresentando a desinência monotemporal do tempo do modo subjuntivo, certo? Lógico, do pretérito imperfeito do subjuntivo. Não pode ser nem do presente e nem do futuro. Galera, só tem uma desinência monotemporal do pretérito
imperfeito do subjuntivo. E ela é o SSE, ok? Nós temos aqui o VA, que ele é desinência modo temporal do pretérito imperfeito, mas é do indicativo, então não vale, certo? Porque aqui é do indicativo. Ok? Para verbos na primeira conjugação, como o verbo passar, passava, né? Na segunda e na terceira conjugação, nós temos também uma desinência do pretérito imperfeito, que é o ia, para verbos, né, como haver, havia, certo? Parecer, parecia, ok? Porém, também é do indicativo, não é do subjuntivo. E aí a gente tem o tivesse, com essa desinência modo temporal, e nós temos o disse, ou seja, a gente tem essas duas possibilidades, né? O verbo, esses dois verbos aqui, né? Tivesse e disse. E agora, qual dos dois é? Galera, muitos de vocês podem ficar confusos com isso, aqui é mais ou menos uma pegadinha. Gente, o verbo aí, dizer, né? Que está conjugado aí na forma disse, ele não está no subjuntivo. Basta nós olharmos aqui o contexto, certo? O contexto aí do verbo disse, vamos olhar o contexto dos dois verbos, né? A vida do marinheiro disse ela, ou seja, aponta para uma certeza do fato, né? O fato foi realizado. Disse ela, o fato não é uma hipótese, não é uma condição, não é uma dúvida, ok? Já no caso do tivesse, vamos analisar aqui o tivesse agora. Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer. Galera, aí indica uma possibilidade, né? Era a possibilidade que o pai dele queria para ele, certo? Que ele tivesse um ofício qualquer. Mas qual o ofício que ele queria? O menino Robinson Crusoe ser marinheiro. Já o pai dizia, rapaz, qualquer ofício é melhor do que marinheiro. E ele, não, eu quero ser marinheiro. Ou seja, a possibilidade do pai. Queria que ele tivesse um ofício qualquer, né? Certo? Então, nós observamos que o tivesse aí indica para uma possibilidade, enquanto que o disse não. Até porque, gente, o disse, se ele tivesse, olha aí, vamos colocar essa hipótese, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo, ele estaria escrito assim, perdão, deixa eu colocar mais para cá, senão não ia dar todo aqui. Ele estaria escrito assim, dissesse, ok? Ia se repetir. Porque essa parte aqui, gente, é do radical, muito cuidado para não confundir. É uma mera coincidência, viu? O verbo dizer aí, ter o SSE no seu radical. Foi só uma coincidência. Não quer dizer que aí ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Então, olha aí a alternativa correta, letra B. Questão 4, se eu caísse na água, a palavra destacada indica. Olha o verbo aí, caísse. Nós já observamos aqui, vamos para a desinência, né? O SSE, ou seja, está no subjuntivo. Está no subjuntivo, indica hipótese, condição, possibilidade, dúvida, ok? Como é o pretérito imperfeito, está mais para condição, possibilidade e hipótese. Então vamos lá. Indica a realização de uma ação, gente, a hipótese, ela ainda é como se fosse assim, uma possibilidade da realização, ela não é a realização em si. Um fenômeno da natureza, nada a ver, né? Aí, essa daí está fazendo número aí. Um fato hipotético, palavra hipótese, palavra-chave, o professor já disse. Algo já realizado é pretérito perfeito e é indicativo, não existe algo já realizado no subjuntivo, ok? Porque no subjuntivo sempre tem essa ideia de condição, de hipótese, de dúvida, de conformação. Então, nós observamos que aqui tudo indica, né, que é um fato hipotético. Letra C. Vamos só conferir aqui no contexto? Olha aí. Nós vamos observar aqui no contexto quando ela diz, né, que havia no mar terríveis peixes de dente de serra que me comeriam vivo se eu caísse na água. Ou seja, na hipótese de ele cair na água, ele seria comido por peixes, né, com dentes de serra. Mas é uma hipótese, ainda não é uma realidade, não é uma coisa realizada. Belezinha?
Bons estudos, viu, gente? E até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha! Olá, meus queridos alunos do 6º ano, estamos de volta para mais uma aula comigo, professor Pinheiro Júnior. Eu espero que você esteja atento, ligadinho, porque a gente tem muita coisa até o final dessa aula. Se você gosta de anotar, isso é muito importante, pega o seu caderno, pega a sua caneta, o seu lápis, faz as anotações que você achar mais interessantes sobre os aspectos que eu falei, alguma coisa que você teve dúvida, anota tudo, tá certo? Tira uma dúvida com o seu professor na sua escola e, enfim, vamos lá para a nossa aula, História 6º ano com o professor Pinheiro Júnior. Vamos nessa? E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre as relações de trabalho na Antiguidade e na Idade Média, tá certo? Nas últimas aulas a gente fez uma revisão, nós fizemos questões, nós começamos a falar sobre o processo de formação da Europa medieval, da sociedade feudal, e a gente vai falar sobre uma coisa que tem muito a ver com esse processo todo, que é a relação de trabalho nessas sociedades, tanto lá na Antiguidade, na Grécia, em Roma, aí a gente vai entrar um pouco na Idade Média, rever algumas coisas, que é as relações de trabalho nessas sociedades, tá bom? Mas antes vamos ver aqui o nosso assunto, nosso conteúdo, título do nosso conteúdo, Relações de Trabalho na Antiguidade e Idade Média. E agora a gente vai ver aqui qual é a nossa habilidade da aula de hoje. A nossa habilidade é EF06HI17, que diz o quê? Compreender as definições de escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo, analisando as relações de trabalho que se desenvolvem no campo e na cidade, como elementos transformadores do mundo feudal. Olha só, nós vamos, durante toda essa aula, tentar compreender. Você, aluno do 6º ano, vai aos poucos compreender o que é escravidão, o que é servidão e o que é trabalho livre, tá certo? Resumindo, o objetivo a nossa habilidade é isso, é fazer com que você compreenda, você, aluno do 6º ano, compreenda mais ou menos o que é uma escravidão, o que é servidão e o que é o trabalho livre. Para isso, a gente vai trabalhar todos esses conteúdos, esses conceitos, essas ideias nessa aula. Vem comigo. Olha aí, a gente tem os 3 tipos de relações de trabalho que vão ser abordados, que é escravidão, servidão, desculpa, era para ter nessa palavra para ser trabalho livre, não é só trabalho, é trabalho livre. Então, desde milênios, em todos os cantos do mundo, a escravidão foi uma prática comum e aceita por diversos povos. Somente a partir do século XIX é que o comércio de pessoas passou a ser criticado. E em muitas regiões foi abolido, pelo menos legalmente. O que significa legalmente? Pela lei é proibido você praticar escravidão, ou seja, é proibido você, digamos assim, ter o domínio sobre uma pessoa e torná-la sua propriedade, certo? Pela lei, em qualquer lugar do mundo isso é proibido. Mas infelizmente, a gente vai ver um pouco sobre isso, que isso ainda acontece no mundo de hoje, mas o nosso objetivo da aula é a gente entender que a escravidão, né, essa relação de trabalho escravo, lá na Antiguidade, tá certo? Também a sua presença em alguns momentos na Idade Média, tá certo? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, vamos para a pergunta. O que significa ser escravo? De acordo com o dicionário, né, se você pegar num dicionário, nós temos aqui o Roas,
se você pegar no dicionário, você pode encontrar o conceito do que é escravidão. O que significa ser escravo? Quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor, a quem pertence como propriedade. Ou seja, o que significa ser escravo? De uma forma bem simples. Significa que o ser humano, ele passa a ser uma propriedade de outra pessoa. E essa pessoa pode fazer do seu escravo aquilo que ela bem entender. Por exemplo, pode vender, certo? Pode obrigá-la a trabalhar. E em alguns casos extremos, o senhor, a pessoa que é considerada dono do escravo, ela às vezes decidia até sobre se o escravo vivia ou morria, tá certo? Porque essa condição de escravo é uma condição em que o ser humano se torna uma propriedade, ok? E uma pergunta que você pode estar se fazendo agora nesse momento: como é que um indivíduo se torna um escravo? Um indivíduo pode se tornar escravo de diversas maneiras. Isso a gente está falando principalmente lá de acordo com as coisas que aconteceram lá na antiguidade, na época do surgimento das primeiras civilizações, como Egito, Roma, Grécia, enfim. Essas ideias que a gente está tendo aqui, discutindo com vocês sobre escravidão e sobre ser escravo, elas estão relacionadas à antiguidade e à Idade Média, tá bom? Um indivíduo, geralmente, naquela época, ele podia se tornar um escravo pelo quê? Por ser um prisioneiro de guerra. Vocês lembram que a gente falou que nas aulas anteriores o processo de formação da Idade Média ele foi marcado principalmente, por exemplo, pela invasão dos povos bárbaros, né? Pelas guerras entre romanos e esses povos os romanos e esses povos bárbaros. E, enfim, na história da humanidade, principalmente na Antiguidade e Idade Média, nós tivemos uma grande quantidade de confrontos, de guerras, onde grupos, povos invadiam outros territórios para conquistar aquele território. Aí o que eles faziam com as pessoas que, digamos assim, não morriam durante as batalhas, aquelas pessoas que se rendiam? Algumas vezes, essas pessoas que se rendiam, elas acabavam se tornando prisioneiros de guerra que depois passavam a se tornar escravos. E aí, como eu disse, o escravo não tinha mais direito ao seu próprio corpo, à sua própria vida. Aí ele passava a ser propriedade de outra pessoa. Então, um dos primeiros motivos que uma pessoa poderia se tornar escravo era pelo fato de ser um prisioneiro de guerra. Depois, como é que uma pessoa poderia se tornar escravo? Por contrair uma dívida, que seria paga com o seu trabalho por um determinado tempo ou pela vida toda. Isso era muito comum, por exemplo, na Grécia Antiga, em Roma. As pessoas, às vezes, elas se endividavam no jogo ou em atividades comerciais, contraíam muitas dívidas, ficava muito endividado e acabava fazendo um acordo. A partir de agora eu vou ser seu escravo para mim tentar pagar essa dívida. E aí, como está aqui, esse tempo de trabalho geralmente poderia ser um tempo determinado ou poderia ser um escravo pelo resto da sua vida, certo? Um outro fator que poderia fazer com que você se tornasse um escravo, né, é o fato de ter cometido um crime e, portanto, punido com a escravidão. Aí, nesses casos, geralmente, se fosse um crime muito grave, geralmente a pessoa se tornava um escravo pela vida toda, tá certo? Outra forma da pessoa se tornar escravo era pelo fato por se oferecer como escravo em troca de alimento ou bens para a salvação de sua família ou comunidade em grande dificuldade. Aqui era um caso mais extremo, em que uma pessoa um homem, geralmente que tinha uma grande família, às vezes estava passando grandes dificuldades, ele acabava se sacrificando para manter viva a sua família. E aí acabava se oferecendo como escravo para uma determinada família, para trabalhar durante um determinado tempo ou pela vida toda, para manter a sua família. E também, por pertencer a povos inimigos ou ser considerado culturalmente inferior. Ou seja, aqui também é uma característica muito comum, por exemplo, em Roma e na Grécia,
as pessoas eram consideradas cidadãos. Na Grécia, principalmente, nós tínhamos vários grupos sociais, né? Tínhamos os cidadãos, que eram as pessoas que tinham direito, por exemplo, de votar. Aí tinham os grupos intermediários e tinham aquele grupo mais inferior, que era o grupo dos escravos, certo? E aí podia ser escravo por guerra, enfim. E tinham pessoas, por exemplo, os estrangeiros, que não eram bem vistos na sociedade ateniense. Em alguns casos, eles acabavam se tornando escravos. Isso pela questão de ser considerado fazer parte de um grupo de pessoas considerada inferior socialmente, ok? Então, nós temos aqui várias características ou fatores que faziam com que uma pessoa se tornasse escrava. Isso é muito importante para você que está ligadinho na aula, para entender um pouco mais sobre esse tipo de relação de trabalho. Em algumas civilizações, como o Egito, por exemplo, o escravo não era a base da produção, sendo o camponês livre obrigado a prestar serviços ao Estado na forma de corvéia. Vocês lembram da corvéia que a gente falou? A gente vai falar um pouco sobre ela daqui a pouco. Que era o trabalho temporário sem remuneração. Olha só, aqui nesse texto ele diz o seguinte: no Egito existia a presença do trabalho escravo, mas em alguns momentos o camponês livre ele acabava, de certa forma, prestando serviços sem remuneração por um determinado período, certo? Ou seja, a escravidão existia no Egito, mas não era, digamos assim, tão forte, como a gente vai ver aqui, por exemplo, na Grécia e em Roma. Aqui é só uma ilustração para você ter uma ideia, por exemplo, de como o trabalho escravo era bastante utilizado e foi bastante utilizado, por exemplo, na construção das pirâmides, onde, para construir as pirâmides, que eram feitas com grandes blocos, gigantescos blocos de pedra, foram utilizados centenas e milhares de escravos, de pessoas, também trabalhadores livres, né? Mas essencialmente por trabalhadores escravos também. Em Atenas, eu trouxe o mapa para a gente se localizar aqui no espaço, né? Atenas, aqui na região sul, onde hoje é a Europa, fica Atenas, certo? E em Atenas, nós tivemos uma presença marcante do trabalho escravo. Na Grécia Antiga, né? Especificamente, principalmente em Atenas, e em outras cidades de Atenas, como Eritreia, Delfos, Tebas, todas essas cidades aqui que fazem parte da Grécia Antiga. Todas essas cidades que estão mostradas no mapa faziam parte da Grécia Antiga. Mas eu destaquei Atenas aqui só para você ter uma ideia da sua localização e da grande presença de escravos que tinham nessa cidade. Na Grécia Antiga, viviam milhares de escravos. Na ilustração, a gente tem uma mulher servindo, né, um casal. Esse era um costume muito comum. Eles trabalhavam de quê? Nas oficinas de artesanato, nos mercados, nas escolas, nos portos, nos serviços domésticos, como tem na ilustração. A família que não possuía, por exemplo, uma família grega que não possuísse pelo menos 2 escravos, era considerada pobre, né? Para os gregos, ter escravos era uma coisa normal, porque para eles era mais importante, por exemplo, para os cidadãos atenienses, por exemplo, o trabalho braçal não era uma coisa bem vista. Eles tinham que aproveitar a vida, pensar, fazer política, não se ocupar em fazer comida, servir, lavar louça, essas coisas nem se passavam pela cabeça desses povos. E aí, ao contrário, na Roma Antiga, toda a produção das grandes fazendas, todo o serviço público nas obras públicas, incluindo as diversões nas arenas dos gladiadores, recaía sobre a massa dos escravos e por isso chamamos a civilização romana de civilização escravista. Olha só, não sei se vocês já assistiram aquele filme Gladiador. Eu trouxe uma ilustração, não quis trazer uma ilustração do filme, trouxe uma ilustração diferente, né? Os gladiadores que lutavam no Coliseu, uma espécie de estádio, que eles lutavam para divertir a plateia, na grande maioria desses gladiadores eram escravos, pessoas capturadas por dívidas, prisioneiros de guerra, que eram obrigados, o trabalho deles, né, digamos assim, o trabalho que eles realizavam era o trabalho de lutar
até a morte, né? Ou para um determinado tempo, para divertir as pessoas, certo? Esse era um trabalho também, trabalho escravo e bem brutal, tá certo? Assim, para a gente refletir um pouco, né? A gente está focando muito no trabalho escravo. Ó. Hoje em dia, aqui no Brasil, ó, o artigo 149 do Código Penal, ele diz que o trabalho escravo ainda é presente, embora pela lei seja proibido, mas ele é presente, tá certo? Eu trouxe esse artigo para a gente refletir sobre isso, ó. Porque, apesar de ser proibido, ainda existem, ó, no Brasil, em várias regiões, principalmente na região norte e nordeste, ó, trabalho forçado, pessoas que trabalham com jornada exaustiva, servidão por dívida, condições degradantes, ou seja, muitos trabalhadores aqui, principalmente do norte e nordeste do país, eles são enganados, digamos assim, para trabalhar em determinada região. E às vezes eles vão para lá e ficam presos por dívidas, porque não conseguem pagar as dívidas com o comércio, às vezes porque os patrões, eles prendem os documentos, impedindo a pessoa de sair daquele local. E aí ela acaba ficando presa e se torna, entre aspas, um escravo. E isso é uma condição muito comum ainda no nosso país. Embora tenha diminuído, existam leis, existe a polícia tentando, investigando, né? Tentando acabar com esses focos de trabalho escravo, mas isso ainda é muito comum no nosso país e em alguns lugares do mundo. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre uma outra forma de trabalho, uma outra relação de trabalho, que é a servidão. Na Alta Idade Média, né, com a consolidação do sistema feudal e a participação política da nova classe social que surgia naquele momento, os grandes proprietários, os senhores de terra, surgiu o quê? Uma grande dependência financeira de uma classe mais baixa que estava subordinada a esses proprietários. Quem eram essa classe mais baixa? Os servos. E os servos, eles faziam todo esse trabalho, né? E eles estabeleceram essa relação de trabalho que é chamada de servidão. E o que é a servidão, professor? A servidão é um estado de dependência de uma pessoa em relação à terra em que trabalhava e ao seu senhor. Olha só, é um pouco semelhante com a escravidão, essa relação de trabalho, mas ela é uma relação de trabalho onde a pessoa ela tinha uma obrigação em trabalhar naquela terra para produzir o seu sustento e, de certa forma, também pagar o uso pela terra ao seu senhor, tá certo? Mas aí tem algumas diferenças em relação à escravidão, olha só. Diferente dos escravos, os servos não podiam ser vendidos pelos senhores feudais. Eram responsáveis pela mão de obra da propriedade, cuidando da parte agricultora, e algumas mulheres também cuidavam do serviço doméstico na casa do nobre, do senhor. E também cuidavam do trabalho na plantação, certo? Mas aí tem uma diferença grande, ó. O servo, ele tinha uma certa, digamos assim, autonomia, uma certa propriedade sobre si mesmo. Ele, por exemplo, não podia ser vendido, ele não era considerado uma propriedade. Ele apenas estava obrigado a trabalhar para o senhor em determinados períodos do dia, enfim. Mas ele não tinha essa relação de propriedade entre uma pessoa e outra. Aí aqui só para a gente relembrar, para vocês relembrarem a questão da servidão, a gente tem aqui o feudo, né? E os senhores feudais, eles tinham, os servos, ou trabalhadores, ou camponeses, eles tinham uma relação de obrigações para o seu senhor, para o seu nobre, que era o dono das terras. Que até coloquei naquela questão da última aula. Nós tínhamos 3 obrigações básicas, que era a corvéia, que era a obrigação de trabalhar de graça para o senhor, 2 ou 3 dias naquelas terras do feudo. A talha, que era a obrigação de dar ao senhor um imposto, né, uma quantia, cerca de 30 ou 40% do que era produzido. Como eu disse, o camponês, o servo, ele tinha essa relação de trabalho em que ele tinha que trabalhar na terra para manter o seu sustento, mas como ele estava usando aquela terra que não era propriedade dele, ele tinha a obrigação de trabalhar para o dono das terras. E a outra obrigação também, ó, só para a gente relembrar, isso é muito bom, que era a banalidade, que era o pagamento pelo uso dos instrumentos, como o forno, o moinho e das prensas, ok? Para a gente relembrar aqui.
E o trabalho livre? Rapidamente aqui falando sobre o trabalho livre. O trabalho livre, desde a antiguidade, desde Roma, Grécia, esse conceito de trabalho era considerado algo inapropriado para os cidadãos ou nobres. Lá na antiguidade, Roma e Grécia, as pessoas que eram consideradas cidadãos, os patrícios, certo? Eles achavam que o trabalho era uma coisa indigna. Eu não posso trabalhar, eu tenho que viver a vida, aproveitar a vida, eu tenho que estudar, aprender música, eu tenho que aproveitar o máximo possível e participar da vida pública, da política, enfim. Mas trabalhar, essa ideia não era uma ideia positiva naquela época para determinado grupo social. O trabalho físico, olha só, o trabalho físico, por exemplo, pensa aí, lavar a louça, fazer a comida, plantar e colher, cuidar dos animais, que eram trabalhos físicos, trabalho mesmo que a pessoa suava mesmo no campo ou na casa, era destinado somente a quem? Aos servos e escravos, tá certo? Nessa relação de trabalho livre, desde a antiguidade até a Idade Média, na sociedade feudal, sempre teve isso. O trabalho livre era uma coisa que, assim, digamos assim, não se tinha nem essa noção de trabalho livre ainda. A gente vai ver no próximo slide que essa ideia que a gente tem de trabalho, em que a pessoa recebe o salário, que você acorda tal hora, chega no trabalho 7 horas e sai às 5 horas, enfim, é uma coisa mais moderna, que a gente vai ver, quando você estiver lá no 7º ano, que eu tenho certeza que você vai passar de ano, a gente vai ver que essa concepção de trabalho como algo positivo, ela foi se alterando aos poucos, ao longo da Idade Média. Isso é assunto para as próximas aulas, talvez no 7º ano a gente vai ver isso, que mais precisamente no período de transição, no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, essa ideia de trabalho ela vai mudar. Antes, como eu acabei de mostrar para vocês, a ideia de trabalho era uma coisa negativa. Trabalhar todo dia, não, isso não, é uma coisa que só é para servos e camponeses. Aos poucos, a mentalidade, né, a forma como as pessoas pensavam, ela vai se modificar e o trabalho, para a grande maioria das pessoas, vai se tornar uma coisa positiva. Como hoje a gente tem essa ideia de que trabalhar é uma coisa que faz bem, tá certo? É uma coisa que faz bem tanto na questão financeira, porque você vai trabalhar e vai receber o seu salário, mas também as pessoas veem o trabalho como uma forma positiva. Por exemplo, se uma pessoa passa muito tempo sem trabalhar e ela não procura emprego, o que geralmente as pessoas chamam? Essa pessoa é o quê? Lembra aí? É um vagabundo. É um vagabundo, é uma pessoa que não trabalha. Por quê? Porque essa ideia de trabalho que a gente tem hoje, ela é um pouco diferente daquela que a gente acabou de mostrar para vocês lá na antiguidade. A ideia de trabalho foi se modificando ao longo do tempo, tá bom? Então, agora a gente vai aproveitar esse finalzinho dessa aula para a gente fixar algumas ideias dessa aula com algumas questões, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão? A primeira questão. O que significava ser escravo na antiguidade? Letra A. Pessoa privada de sua liberdade e considerada uma propriedade. Letra B. Pessoa que estava presa à terra e obrigações ao senhor. Letra C. Pessoa que possui direitos e liberdades individuais. Letra D. Pessoa que trabalhava em troca de salário. Pensa aí, vou dar 10 segundos para você pensar, porque essa questão está moleza. Depois dessa aula bem interessante sobre as relações de trabalho, eu tenho certeza que você vai acertar logo de primeira. Pronto, já passou mais de 10 segundos. Então vamos lá para a nossa resposta da questão. Eu tenho certeza que você não esqueceu o que significava ser escravo. Vamos lá, vou mostrar a resposta para você, mas eu tenho certeza que você marcou a letra A. A letra A, a resposta correta. O que significava ser escravo? Significava ser uma pessoa privada de sua liberdade
e considerada, lembra disso, eu falei muito, ó, o escravo era considerado uma propriedade, como se fosse uma coisa que podia ser vendida ou comprada, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos para a segunda questão, que o nosso tempo está quase acabando, mas dá tempo ainda. Questão 2. Durante a Idade Média, o estado de dependência de uma pessoa em relação à terra, ó, olha, pronto, está aí a dica, em que trabalha e ao seu senhor era chamada de quê? Olha, isso está muito fácil. Vou colocar 10 segundos novamente para você pensar e me dizer qual é a resposta certa. Pensa aí. Pronto, teve gente que aproveitou, foi para ir na cozinha beber água, não foi? Então, bebeu água, então tá pronto. Então já sabe qual é a resposta certa, né? Deu tempo de ler com calma. Vamos rever aqui, ó. O estado de dependência de uma pessoa em relação à terra, lembrem disso, e ao seu senhor era chamada de quê? Qual é a letra certa? Vamos ver aqui. Letra B, moleza demais, gente. Servidão, tá certo? A servidão era uma forma de uma relação de trabalho, né, onde a pessoa, né, principalmente na Idade Média, os servos, camponeses, ou vilões, ou trabalhadores da terra, eram pessoas que tinham aquela obrigação com a terra. Eles estavam presos àquela terra onde viviam, que não era sua propriedade, mas que eles tinham obrigações de trabalhar para o seu senhor. Aí essa relação era uma relação de servidão, tá certo? E aí por isso ele era chamado de servo. Pronto. Vamos para a nossa última questão. Desde a antiguidade até a idade moderna, a ideia de trabalho físico era algo destinado a quem exclusivamente? Letra A, aos nobres. Letra B, aos cidadãos gregos. Letra C, aos servos e escravos. Ou letra D, aos membros da igreja. Caramba, essa questão está tão fácil que eu tenho certeza que você já sabe a resposta. Mesmo assim, vou dar alguns segundinhos para você reler com calma, certo? E marcar aí a resposta certa, tá bom? Pronto, já deu tempo. Antes de eu dar o tempo, eu já sabia que você sabia a resposta certa, certo? Então vamos lembrar aqui, ó. Só para dar uma dicasinha para a gente relembrar bem, ó. O trabalho físico, o trabalho em que a pessoa suava e cansava e tudo, trabalho doméstico, trabalho no campo, era uma coisa que era considerada indigno, inapropriado para algumas classes sociais. E somente alguns podiam fazer isso, que eram quem? Os servos e escravos. É isso? Então, com essa questão, a gente tentou fixar bem os conceitos principais da habilidade, que, como eu disse, ó, era a gente fazer nessa habilidade, nessa aula de hoje, a gente tinha que compreender, ó, as definições de escravidão, servidão e trabalho livre. E eu tenho certeza que você conseguiu
fixar bem essas ideias na sua cabeça, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula, mais uma aula de história do 6º ano concluída, certo? Como eu disse, o nosso objetivo é fazer você que está aí do outro lado desenvolver, na medida do possível, essas habilidades. E eu tenho certeza que você que estava atento conseguiu fazer isso, ok? Continua assistindo a nossa aula, continua tirando as dúvidas com o professor da sua escola. E, enfim, um grande abraço e até a próxima aula.